obrigado pelo convite da Alphaways, Nazareno. Parabéns por todo o trabalho que vocês vêm fazendo, um ano, mas um ano de muito sucesso, e espero estar com vocês aí os próximos muitos anos à frente, trabalhando em conjunto, cuidando dos seus clientes da melhor maneira possível. Assim, eu não vou falar muito aqui de mim, porque eu acho que não interessa muito. Vamos falar um pouco de mercado, que é o que interessa. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Eu não vou seguir essa apresentação, é só como maneira de contextualizar. Não sei se vocês estão vendo aqui. Assim, a gente tem dois cenários, tá? O cenário doméstico e o cenário internacional. O Brasil está dentro de um contexto do cenário internacional, então vou falar um pouco do que está acontecendo com o mundo, e depois eu entro para falar um pouco de Brasil e finalizar dizendo como que a gente está refletindo todo o cenário de mundo, o cenário de Brasil, está refletindo nas carteiras e como a gente acha que é a melhor maneira de navegar nesse ambiente, e como a gente acha que, analisando risco-retorno, a gente constrói o nosso barco para sobreviver e navegar nesse mar tão incerto e turbulento que a gente já vem passando e provavelmente vai continuar passando pelos próximos meses, anos à frente. O fato é que não é de agora, já é de algumas décadas, várias décadas, a taxa de juros no mundo já vem em trajetória declinante. A gente chegou nesse momento atual com taxa de juros zero e excesso de liquidez no mundo. Os três principais bancos centrais do mundo, estão com taxa de juros zero, e vão ficar assim provavelmente pelos próximos 3 a 5 anos. Então, gente, olha assim, uma coisa é essencial para a gente analisar o ambiente de investimento hoje, tá? Vamos lá, a taxa de juros é zero e vai continuar zero pelos próximos 3 anos nas principais economias do mundo, tá? Então, assim, aqui na frente tem um gráfico de pontos, é o gráfico de dots do principal banco central do planeta Terra. O principal banco central do planeta Terra é o Federal Reserve, e ele já falou, tá, através desse gráfico, que é o que ele chama de forward guidance, que em português é uma prescrição futura de política monetária. Ele está dizendo o que ele vai fazer pelos próximos 3 anos. Então, hoje, já não basta ele dizer o que está fazendo, ele tem que dizer o que ele vai fazer e prometer que ele vai ficar os próximos 3 anos com taxa de juros zero. Então, nesse gráfico, a gente consegue ver que 2020, 2021, 2022, até o final de 2023, tá? O Fed está falando para a gente que vai ficar com taxa de juros zero, tá? Então isso impacta qualquer decisão de investimento, isso impacta os empréstimos, impactam os investimentos em renda fixa, e na Europa está a mesma coisa. Então tanto o ECB, que é o Banco Central Europeu, como o BOJ, e o Banco Central inglês também estão com taxa de juros zero. Então, se você pegar o dinheiro e emprestar para os Estados Unidos por 10 anos, você vai render 0,70% ao ano, tá? Se você contar a inflação, que gira em torno de 2%, você vai perder basicamente 1 a 1,5% ao ano, tá? Então, em 10 anos, é certo, tá, que você vai perder perto de 15%. Então, se você emprestar o dinheiro para o Banco Central americano, em 10 anos, você vai comprar 10% a 15% menos do que você compra hoje, tá? Então, assim, esse é o cenário de investimento em renda fixa. Na Europa, se você pegar o seu dinheiro e emprestar para o Banco Central alemão, você vai perder quase 2% a 2,5% ao ano, porque o bonds de 10 anos da Alemanha
rende negativo em 0,50. Então, se você não fizer nada, você vai perder 0,50 ao ano, mas se contar a inflação, que gira em torno de 2%, você vai perder 2,5% ao ano. Então, assim, é pior ainda se você emprestar o dinheiro para o Banco Central Alemão, você vai perder com certeza quase 20% depois de 10 anos, mas a gente tem uma alternativa. Qual é a alternativa para você não perder o dinheiro ao longo do tempo? É aceitar um pouco mais de volatilidade. Tá? Então, ou você aceita um pouco mais de volatilidade e você tem alguma rentabilidade positiva em cima do seu dinheiro, ou então, com certeza, você vai render de uma maneira fixa, tá? Não vai ter volatilidade, mas com certeza você vai perder de 10% a 15% a 20% do seu patrimônio em 10 anos. Tá? Então, isso é o que os bancos centrais estão fazendo, mas sempre o outro lado dessa mesma moeda, você tem política monetária de um lado e você tem política fiscal do outro. Tá? Então, tem o Banco Central com política monetária mantendo taxa de juros zero, e você tem a política fiscal tentando absorver toda essa crise. Então, se por um lado a gente teve aqui essa crise, onde a renda dos americanos, o PIB do americano caiu perto de 1,5 trilhão, tá? Para compensar isso, o governo americano injetou e deu para os americanos quase 5 trilhões de dólares para compensar essa queda. Então, assim, a compensação está sendo muito maior, 2 a 3 vezes mais do que o PIB caiu. Então, assim, o que o Tesouro Americano está fazendo para compensar a queda do PIB está sendo muito maior, está sendo exageradamente maior, tá, do que a própria queda do PIB. Tá? Como que eles estão fazendo isso? Aumentando o endividamento. Tá? Então, todas as economias estão aumentando o endividamento e, na contrapartida, você tem o Banco Central expandindo o seu balanço e injetando liquidez no mercado. Então, o Banco Central vai, imprime dólar, tá? Imprime, tem uma impressora de dólar, ele pega esses dólares que ele imprimiu, tá? E aí está muito claro, você vê o balanço aqui do Fed, o Fed é essa linhazinha aqui marronzinha, olha o que ele fez na crise. Ele tinha um balanço de 4 trilhões e foi para um balanço de 7 trilhões. Ele expandiu em 3 trilhões o balanço e com esses 3 trilhões ele injetou dinheiro no mercado, tá? Para compensar a queda do PIB. A mesma coisa fez o Banco Central Europeu, que é essa linhazinha aqui mais azul, saiu de 5 trilhões para 7 trilhões e meio, e a mesma coisa fez o BOJ, o Banco Central japonês, saiu de 5 trilhões para 6 trilhões e meio. Né? O efeito colateral disso é que com tanta injeção de dinheiro, com tanto suporte fiscal, com taxa de juros zero, o efeito colateral, tá, é uma valorização dos preços dos ativos. Então, todo mundo percebeu, tá, que os bancos centrais vão injetar, que os bancos centrais vão ajudar os mercados, que os governos vão dar dinheiro para a população para compensar essa queda do PIB, vão compensar de uma maneira muito maior, exageradamente maior, tá? Então, o efeito colateral disso é o seguinte: todo mundo vai buscar com dinheiro na mão, todo mundo vai pegar esse dinheiro e vai comprar ativos, tá? Ninguém vai ficar com dinheiro parado, todo mundo vai comprar mais ativos. A causa é que todo mundo começa a comprar ativos, a consequência é que os preços dos ativos se valorizam. A Bolsa de Valores é um índice que é uma proxy de todos os ativos, né? Então, assim, a Bolsa de Valores vai se valorizar. E aí você pode perguntar, mas Rogério, dado que você está achando que, você falou que o Banco Central prometeu que a taxa de juros vai ficar zero pelos próximos 3 anos, e a gente está vendo aí negociações no Congresso americano de mais pacote de auxílio, 1,5 trilhão, 2 trilhões, então significa que essa linhazinha aqui, que é o S&P, vai continuar subindo? Vai continuar subindo? Sim. Muito provavelmente, pelos próximos 3 anos, a Bolsa Americana vai continuar subindo, vai continuar se valorizando. Mas a gente também sabe que a valorização não é
numa linha reta. Ela sobe com volatilidade. Então, voltando àquilo que eu falei aqui no início da conversa, a gente acredita que os preços dos ativos vão continuar se valorizando nos próximos 3, 4, 5 anos, porém com volatilidade, tá? Então, ou você aceita essa volatilidade, tá? E participa dessa festa, né, de reflação global, é o que a gente acha, porque existe uma repressão financeira, e essa repressão financeira, que eu falo que é quase um bullying que os bancos centrais, que os banqueiros centrais estão fazendo com a gente, eles estão pressionando, fazendo um bullying para a gente comprar ativos, comprar ação, e isso, sim, inevitavelmente, todo mundo acaba reagindo a esse bullying, essa pressão financeira, essa repressão financeira, e como efeito colateral a gente tem essa reflação nos preços dos ativos, e a gente acha que vai ser assim pelos vários próximos anos à frente. Então, sim, os preços dos ativos vão continuar se valorizando, as bolsas globais vão continuar se valorizando, apesar de incertezas, a gente vai continuar vendo os preços dos ativos se valorizando. A gente, de alguma maneira, os ativos são descorrelacionados, tá? Então, não necessariamente a gente vai ver todas as bolsas do mundo se valorizando. Algumas bolsas se valorizam, outras bolsas não se valorizam. Então, a bolsa americana tem maior chance de se valorizar, tá, do que a bolsa brasileira. A bolsa brasileira tem outros riscos inerentes. Então, a gente tem aqui o problema fiscal, o problema político. Então, por exemplo, no mês passado, a gente teve uma grande descorrelação. Então, a bolsa americana caiu mais ou menos 3%. No mês anterior, o S&P tinha subido, tá? E a bolsa brasileira já tinha caído. No mês passado, a bolsa brasileira caiu mais, tá? E o S&P caiu um pouco menos. Então, a gente vê as duas bolsas se descorrelacionando. Então, porque os riscos da bolsa brasileira são diferentes do que da bolsa americana, tá? Por isso que aqui eu acho que faz sentido dizer que os riscos são diferentes. Então, a gente vai ter crescimentos desiguais, apesar dos preços estarem se valorizando ao longo do tempo, e tem uma explicação, eu vou entrar mais na frente. E aí, vocês podem perguntar, Rogério, mas e a Covid? E a pandemia? Não tem mais risco? A gente acha que a pandemia é mais um drag do que alguma coisa que vai jogar a economia americana numa recessão novamente. Mas como assim drag? Não estou entendendo. A gente acredita que a pandemia vai ser mais um peso, tá, para a economia do que um definidor se a economia vai bem ou vai entrar em recessão. Explicando, é como se a pandemia fosse uma mochila, tá, de pedra que um corredor está carregando. Então, se a pandemia aumentar, se a gente tiver uma segunda onda maior globalmente, essa mochila de pedra vai ser mais pesada, então o corredor vai continuar correndo, mas ele vai correr mais devagar, tá? A gente não vê o corredor parando de correr por causa da pandemia. E se a pandemia não representar um grande risco, assim a mochila vai ser uma mochila mais leve e o corredor vai poder acelerar a velocidade e se recuperar mais rápido. Então, com pandemia mais forte, a recuperação vai ser mais lenta. Com a pandemia mais leve, mais branda, a economia se recupera mais rápido. Então, a inclinação da recuperação vai ser mais acentuada ou menos acentuada, dependendo do grau da pandemia, mas a gente vê a economia global se recuperando de qualquer maneira, tá? A gente tem alguns outros riscos, né, com relação à eleição americana, a indicação de uma nova membro para a Suprema Corte. Ela começou a responder à inquisição, né, no Congresso americano ontem. A gente acha que, por mais que tenha um discurso de radicalização, uma incerteza um pouco maior, a gente não acredita que isso também vai ser um limitador da recuperação americana. A própria eleição americana a gente não vê como também um grande definidor, tá? Se a economia americana vai entrar em recessão ou não.
a gente vê como um gerador de volatilidade. Então, de novo, volatilidade é uma coisa que a gente vai ver de uma maneira mais constante no ambiente, porém, mesmo com toda essa incerteza de Covid, risco de Covid de segunda onda, risco de radicalização na Suprema Corte Americana, risco de surpresa na eleição americana, a gente vê mais como uma volatilidade, mas não como um inibidor da recuperação americana. Então, a gente vê, consequentemente, a gente vê a Bolsa Americana se valorizando, mas sacolejando ao longo do tempo. Não significa que a Bolsa Americana vai afundar novamente numa crise como aconteceu em março ou em outras crises do passado. Então, como consequência, o caminho é estar investido nas bolsas globais, porém bem dimensionado, com proteções, porque vai sacolejar, mas no longo prazo, quem tiver paciência e tiver bem dimensionado, com posições adequadas, nem muito grande, né? Se ficar muito grande, vai sacolejar e vai ficar desconfortável, vai acabar tendo que vender a posição. E se tiver muito pequenininho, também não adianta nada, muito pouquinho, não faz nem cócega. Então, você não pode ficar nem muito grande, nem muito pequenininho, tem que ficar bem dimensionado numa posição que você consiga aguentar muito tempo. Então, a ideia aqui, fazendo um paralelo aí também com algum outro paralelo, né, a questão de você surfar uma grande onda. Então, a gente está vendo aqui uma grande onda, é quase um surfista de onda grande, você pega a onda lá atrás e surfa a onda até o final, não pode surfar e sair da onda. Então, a ideia aqui é entrar nessa onda de valorização dos preços dos ativos e aceitar a volatilidade. E surfar essa onda até o final, porque a gente vai ter mais 3, 4 anos de valorização dos preços ativos. A maré está subindo, tá? A maré está subindo e essa maré vai continuar subindo. O que eu falo é o seguinte, se você chegar às 6 horas da manhã na praia e você não souber que é 6 horas da manhã e você tentar adivinhar se a maré está subindo, se está caindo, em 5 minutos você não sabe, tá? De 6 horas da manhã até 6 horas e 5, você não tem ideia se a maré está subindo ou se está caindo. Você vai ver a onda. Aí você fala, opa, a maré está subindo, a maré está caindo. Não faço ideia. Mas se você chegar lá às 6 horas da manhã, for embora, e depois de você voltar meio-dia, você vai ver que a maré movimentou enormemente. Então, a mesma coisa com a bolsa. A ideia aqui é comprar a bolsa, tá? E não ficar olhando. E voltar assim, a acompanhar de mês em mês, de 2 em 2 meses, e aí você vai ver que ela está se valorizando ao longo do tempo, a maré está subindo, ela sobe com onda, tá? Então é aceitar a flutuação das ondas, porque a maré vai continuar subindo com volatilidade por causa de N fatores que eu já falei aqui. Agora, apesar de tudo isso, a gente tem um Brasil com seus problemas, né, idiosincráticos, principalmente aqui a sustentabilidade da dívida, né, o problema da dívida brasileira. Aqui eu costumo dizer, aqui na XPA, que o Brasil tem, aqui o ambiente de investimento de Brasil, a gente tem que prestar atenção para 3 coisas, tá? Fiscal, fiscal e fiscal. Então, tudo que a gente conversa sobre inflação, depois a gente volta para o fiscal. A gente conversa sobre crescimento, a gente volta para o fiscal. A gente conversa sobre política, a gente volta para o fiscal. A gente conversa sobre Paulo Guedes, a gente volta para o fiscal. Então, tudo que a gente olha em Brasil depende tudo essencialmente de fiscal. O cenário de Brasil está calcado em um ponto só, que é o fiscal. Eu entrei no mercado em 96, né, na verdade 95, e desde 95, 96, todo ano eu discuto com a minha equipe sobre a relação dívida-PIB. Eu me lembro do Fernando Henrique, a gente era preocupado com a dívida PIB, estava em 45% do PIB, né, a dívida PIB, e já era uma preocupação. 45%, a gente reclamava ali que se o Pedro Malan não fizesse um novo pacote, não tentasse segurar os gastos, a dívida pública iria bater em 50%. Não só, né, bateu em 50%, como ultrapassou 50%, e hoje a gente já vai fechar esse ano em quase 92%, 93% do PIB. Provavelmente no final do ano que vem, pelo projeto de lei orçamentária que está no Congresso, e com o crescimento esperado que a gente tem para o ano que vem, e o custo da dívida pública, a gente vai bater em 97%,
por cento da dívida PIB. Então, é uma preocupação, tá? A partir de agora, fazendo um estudo dos últimos 200 anos de todas as nações, né, de todas as economias, todos os países da Terra, né, historicamente, quando a dívida bateu 100%, existe uma grande chance de reestruturação da dívida, ou então algum artifício que faça com que essa dívida seja reestruturada, ou mais inflação, ou alguma coisa que compense, que gere uma perda para os credores, para que o Tesouro consiga bancar esse tamanho dessa dívida. Então, o que acontece? Ou tem esse caminho, ou então tem um caminho mais duro, tá? Que é o de respeito à PEC do teto. Aí não pode aumentar os gastos, independente se aumentar a fonte, tá? Tem um caminho, tem uma discussão que é o caminho que deveria ser, né? Um caminho de não reestruturação e não calote da dívida, que é o caminho da responsabilidade fiscal. Aí a gente tem uma necessidade de uma realocação de gastos, né? Desvincular os gastos que já são vinculados com outros gastos. Aí existe essa discussão da desvinculação, da desindexação dos gastos públicos, alguma coisa que gere alguma flexibilidade, né, dentro dos gastos com funcionalismo público, ou corte de salário, ou corte de benefício, ou corte de hora extra. E aí precisa ser aprovado no Congresso a PEC do gatilho, né, que é a PEC também emergencial. Então, o que acontece aqui no Brasil é que a gente está num subótimo. O subótimo é o que não é o bom, né, não é o ótimo, mas também não é o péssimo, porque o Brasil faz alguma coisa do dever de casa, mas não faz tudo que tem que ser feito. Então, a gente tem uma PEC do teto, mas a gente não tem a PEC do gatilho. A gente tem a regra de ouro, né, mas a gente não tem a PEC emergencial para inibir, para flexibilizar os outros gastos. Então, a coisa é feita sempre no meio do caminho. Então, a gente está sempre no subótimo, não aproveitando todo esse ambiente externo positivo que a gente vem tendo. Só que eu acho que agora, assim, o Brasil está numa encruzilhada, tá? Que existe uma necessidade importante do Brasil tomar uma decisão, né? E a decisão é de responsabilidade fiscal. Se o Brasil não for pelo caminho de responsabilidade fiscal, que é o caminho que o Paulo Guedes vem defendendo junto com o Congresso, junto com o Bolsonaro, que é a flexibilização dos gastos para tentar viabilizar esse programa de extensão, né, de extensão dos auxílios sociais, que é o Renda Cidadã ou Renda Brasil, como eles queiram chamar, mas para fazer isso precisa implementar alguns gatilhos que tem que ser aprovado no Congresso. Historicamente, o Congresso não tem feito isso, tá? Então, nos últimos 25, 30 anos, a gente só vê aumento de gastos, um lobby muito grande dessa corporação, né, que depende do Estado. Então, a gente tem o funcionalismo público com reajustes fixos e que gera um custo muito grande, um aumento de gastos. A gente está no nosso limite e, a partir de agora, se o Brasil não fizer o dever de casa, a gente pode ver aqui um descontrole. A gente estaria indo aqui para 100% e depois de 100% a gente pode continuar subindo isso aqui e ir para um caminho de insustentabilidade, ou então o teto do gasto é mantido, alguma flexibilidade em gastos é executada para financiar o aumento com os gastos sociais, renda cidadã. Então, o Brasil está numa encruzilhada, e essa encruzilhada, que é ou sustentabilidade da dívida ou insustentabilidade da dívida, passa por um caminho de implementação da agenda de reformas
e aí a gente tem reforma administrativa, PEC emergencial, reforma tributária, simplificação de toda essa estrutura maluca, né, quase esquizofrênica da parte tributária que a gente tem, para tornar a estrutura mais eficiente. Então, eu acho que o Brasil está nessa encruzilhada. Nas últimas semanas aqui, a gente já está vendo uma inclinação aqui das NTN-Bs, muito em função disso, tá? Por causa desse risco fiscal. E, em função disso, a gente vem diversificando muito a carteira, fazendo hedge contra esses riscos de ruptura, saída de Paulo Guedes e não implementação do fiscal, diversificando também lá fora, globalmente, diversificando também indo para a economia asiática e tendo uma carteira cada vez mais globalizada fora do Brasil. Tá? Então, consequentemente, a gente vem aumentando a renda variável global, a renda fixa global. A gente colocou um pouco também de ouro desde o início do ano, e saindo um pouco de Brasil, saindo dessa idiosincrasia aqui brasileira. Eu acho que é assim que a gente está realocando, com diversificação, colocando a carteira mais fora de Brasil, cada vez mais, e colocando hedge, tá? Sempre com um pouco de dólar, um pouco de ouro, diversificando com a moeda também. Aqui eu encerro aqui a minha apresentação, me coloco à disposição de alguma pergunta que vocês queiram fazer. Tem uma pergunta aqui, Rogério, do auditório. Pode falar. Está me escutando bem, né? Tô. Sobre a questão do que a gente viu recentemente no mercado doméstico, sobre o teto, sobre o teto dos gastos e tudo mais. Tu acha que para o governo atual, porque esse susto que o mercado tomou veio do próprio governo, não é? Tu acha que para o governo atual a questão é viável, por exemplo, ele mesmo tentar burlar a lei do teto dos gastos? Ou seja, nos complicaria mais ainda? Tudo passa, Francivaldo, pela responsabilidade fiscal, tá? Então, o fiscal, por incrível que pareça, com responsabilidade fiscal, a gente vai ter mais crescimento, tá? Então, o ponto com menos gasto, é até meio contraditório, tá? Com menos gasto, o setor privado vai conseguir crescer mais, tá? Então é o seguinte, no limite, a gente tem um Estado que atrapalha o setor privado, tá? Se o setor público ficar quietinho, o setor privado vai embora, tá? Se o setor público quiser gastar mais, ele atrapalha o setor privado, porque, na verdade, quem faz a economia crescer não é o setor público. O setor público é uma parte pequena da economia. Então, essa ideia de que o setor público gastando vai fazer a economia crescer é totalmente errada. Por incrível que pareça, a gente já tem um Estado muito grande, que é como se, assim, nessa sala aí, tá, que vocês estão agora, tivesse um gigante, tá, que sugasse o ar de vocês, tá, e sobrasse pouco oxigênio para todos vocês aí nessa sala, tá. Esse gigante chama-se Estado, tá, que suga o ar de todo mundo e sobra pouco ar. Então, o Estado, na verdade, ele é um atravancador da economia e não um impulsionador da economia. Se o Estado ficar quieto, o setor privado vai embora. Entendi. E olhando para o cenário externo, especialmente para os Estados Unidos, entre Biden e Trump, qual dos dois, se sobressaindo nas pesquisas, balançam mais a economia no curto prazo, ou seja, criam mais volatilidade? A pergunta, Francivaldo, assim, teoricamente, você falou, né? Balança mais, é a questão da volatilidade. Isso. Mas, por incrível que pareça, é o seguinte, é uma volatilidade de curto prazo. O que eu quero dizer é o seguinte, aceitar essa volatilidade de curto prazo e ficar investido
vai fazer com que você, passada a eleição, a bolsa suba, tá? Ou então até antes da eleição. Se o mercado perceber que a eleição não vai ser um problema, a bolsa já sobe antes. É o que está acontecendo agora. Como o Biden abriu, tá? Ele tirou um risco, que é o seguinte, um risco de questionamento na Suprema Corte, porque o Trump falou que ele não vai aceitar, que ele vai questionar, porque os votos por correio podem ser burlados, ele vai querer recontagem. Então, quanto mais incerteza, é pior. Então, o melhor seria o seguinte, decide se é Trump, decide se é Biden logo, sem incerteza, sem questionamento. Decidindo isso, eu acho que a bolsa pode continuar subindo, mas é uma volatilidade de curto prazo isso, tá? Então, acho que é importante citar que é o seguinte, a volatilidade é uma coisa que assusta o amador, tá? Mas para o profissional, dado que ele já sabe que a volatilidade, o que é a volatilidade, ele atura a volatilidade melhor e por isso que ele ganha, tá? Então, o profissional atura a volatilidade. O amador fica com medo da volatilidade e por isso que ele sai e perde dinheiro. Entendi. Tem uma pergunta aí no chat do Nazareno. Dá uma olhada. Pode. Só fazer mais próximo. Rogério, pode. Bom dia, Rogério. Bom dia. Rogério, eu escutei que falaste a respeito dessa diversificação, vamos trazer esse aqui no cenário de renda variável, que você colocaste para direcionar mais para o exterior. Como é que tu vê, e tu colocaste mais direcionado para a questão do dólar e do ouro. Se hoje, quando a gente vê para o cenário mundial e o nacional, a gente vê, a gente trata de renda variável, dentro da Bolsa Brasileira, eu vejo particularmente uma maior assimetria para onde você está pegando papéis, porque o Brasil hoje, no meu ponto de vista, ele independe de questões políticas, pelo próprio potencial que ele tem. E também até porque existe vida fora do índice. A gente tem a Mafrig, que ela abastece tanto o mercado asiático, o mercado, agora indo para o mercado norte-americano, e também o mercado americano e europeu. A gente também tem aí a Login, que é uma empresa que tem um potencial imenso e que o governo não tá medindo esforços para investimento no setor de cabotagem. E aí eu queria que tu explicasse um pouco como é que é essa diversificação para fora do Brasil, em que segmento, em que setor? Só ouro, só dólar? Até porque também eu vejo dólar já num extremo muito alto, acredito que daqui até dezembro ele tem uma queda. A gente também tem um outro potencial imenso aqui no Brasil, nos juros futuros. Pode até pensar em uma posição de juros futuros a partir de janeiro, ele vai começar a crescer, até porque precisa fazer essa equalização. Quando a gente olha para o cenário Brasil, o próximo ano, eu vejo, particularmente, os melhores momentos do Brasil. Agora, a partir ali do segundo semestre, ali para janeiro de 2022, que a gente vai entrar em um processo de eleição à presidência, e a gente sabe que o governo agora já está se posicionando para isso, aí a gente vai ter um momento de maior atrito. É onde os juros também pode ser uma boa vantagem aí para os investimentos. Aí eu queria que tu colocasse essa visão, onde esses investimentos... Em que se expor fora do Brasil, né, no cenário internacional. Isso. Em que melhor se expor no cenário internacional? O cenário internacional, a gente vê o seguinte, tá? Eu acho que tem coisas aqui realmente que são mais correlacionadas à economia global, que seja Marfrig, JBS, Klabin, Vale do Rio Doce. A gente gosta muito da Vale, muito porque a gente gosta de estar exposto à economia chinesa, que é uma economia que está se descorrelacionando no mundo. Tá? Então, a demanda por proteína também, chinesa também segura um pouco. Mas, assim, a gente gosta dos investimentos aqui que são mais sensíveis à demanda internacional e que são dolarizados, tá? Todos esses produtores de commodities são mais dolarizados, eu acho que o ponto é correto, essa percepção é correta. Então, a gente está alinhado nessa visão. A gente gosta de JBS, e gosta de Vale, tá? Mas quando a gente fala investimentos internacionais, gente, a gente aqui gosta das melhores empresas do mundo, tá? Então eu tô falando o seguinte, a gente ficar sócio da Apple, a gente ficar sócio da Microsoft, a gente ficar sócio da Nike, a gente ficar sócio da Alibaba, a gente ficar sócio das maiores empresas chinesas. Então, assim,
por mais que eu goste muito e admire muito os empresários brasileiros, porque tem muitos empresários brasileiros excelentes, é difícil acreditar que o Brasil tenha os melhores, só no Brasil, tá? Tenham os melhores CEOs do planeta e que no Brasil tenham as melhores empresas do planeta, tá? O Brasil é menos de que 2% da economia global e difícil acreditar que os melhores gestores de empresa estão no Brasil e as melhores empresas estão no Brasil. Então, dado que o custo de oportunidade de se investir em empresa americana, investir em empresa alemã, investir em empresa chinesa hoje é muito baixo, por que eu vou ficar limitado, né, às empresas brasileiras que, de novo, por mais que as empresas brasileiras sejam boas e tenham bons executivos, os melhores executivos do planeta, a maioria não estão no Brasil. Então, assim, eu, como responsável por escolher as empresas das minhas famílias, assim, dos meus clientes, assim, eu até me sinto na obrigação de ser sócio das melhores empresas do mundo. Então, ok, Marfrig é uma boa empresa, mas difícil acreditar que ela seja melhor do que as 100 melhores empresas americanas. Então, dito isso, assim, dado que assim, aqui é meio que, por mais que eu goste de uma empresa, eu tenho que escolher a melhor empresa, né? Então é meio que concurso de Miss, né? Assim, a terceira colocada é linda, mas a primeira é muito mais bonita, né? Então assim, por mais que eu goste de Marfrig, eu tenho uma empresa lá que é muito mais bonita, muito melhor, muito mais gerida, muito melhor gerida do que a Marfrig. Então assim, eu acho que é nessa linha. Eu acho que agora respondendo uma questão do Nazareno com relação à Selic, assim, a gente tem uma dicotomia, tá, no Brasil, que é a questão do... existe uma necessidade de duas taxas, tá? Uma é a taxa para o setor privado e uma é a taxa de financiamento da dívida pública, tá? Então, pelo setor privado, a gente teria 2% de Selic por muito tempo. Mas pelo lado da dívida pública, o mercado já começa a pedir mais taxa para financiar essa dívida que é gigantesca no Brasil. Então, o mercado está começando a ver e falou assim, olha só, aí entrando até numa questão que foi perguntada, eu não sei o nome dele, mas enfim, da questão de oportunidades de investimento no pré-fixado, investimento no DI, se é uma oportunidade. O que acontece? Se a dívida continuar subindo, tá, o Banco Central em alguma hora vai ter que fazer uma escolha, tá? Ou ele vai para o lado do financiamento da dívida pública, tá? Ou ele vai para o lado de uma política monetária para o setor privado. O fato é que, se a gente tiver uma má sinalização do teto dos gastos, cara, o Banco Central vai ter que subir juros, tá? Porque o mercado não vai financiar a dívida pública a 2% de Selic. Não vai. Então o mercado vai começar a questionar esse 2% e já está questionando, a gente já está vendo o deságio da LFT e a inclinação da curva. Então, pode ser, tá, que se o Brasil for numa linha de descontrole fiscal, o Banco Central não vai poder manter essa taxa de juros de 2% e a gente pode ter um aumento de juros muito rápido. E aí, assim, a oportunidade que parece que existe na renda fixa vai deixar de ser uma oportunidade, vai ser mais uma coisa ruim do que uma oportunidade. A gente não acha que seja o melhor momento agora. Rogério, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Gustavo? Uma pergunta. Você mencionou que vocês preferem se expor em ações internacionais, né? Bolsa Americana, por exemplo. Uhum. A Bolsa Americana, nós tivemos muito da alta dela puxado pelas FEMs, né? E empresas tech. E recentemente nós tivemos até uma boa realização dessas empresas, né? E como elas estão com múltiplos bastante elevados, alguns analistas acreditam que especulam que possa ser uma bolha, possa haver uma bolha nessas empresas techs. Vocês têm alguma visão quanto a essa situação, essa abordagem? A gente acha que ainda não existe bolha, tá? Pode existir bolha nos próximos 3 anos.
mas ainda não existe bolha. Existe um cenário otimista, tá, Gustavo? Então a gente não acha que existe bolha ainda, mas assim, a pergunta é boa porque nos próximos anos a gente pode ver um preço esticando muito e descolando dos fundamentos até de fundamentos mais de cenários muito otimistas, tá? Mas realmente, acho que está caro? Está caro. É bolha? Ainda não. Sim, eu acho que assim, é um pouco disso. Acho que o cenário lá fora está mais claro, porém os preços estão mais caros. Aqui está mais barato, porém existe mais incerteza. E às vezes o barato acaba ficando caro. Tá? Então, por isso que, assim, na dúvida, é melhor diversificar. Então, a diversificação ajuda nesses freios e contrapesos. Então, se de repente, se o Brasil for mal e lá fora for bem, a gente compensa um pouco. E se o Brasil for bem e lá fora for bem, a gente ganha nos dois. Então, assim, a diversificação é meio um santo grau, uma coisa, meio que um almoço grátis, né? Você diversifica. Se tudo vai bem, os dois sobem. Você diversifica. Se o Brasil vai mal e lá fora vai bem, um sobe e o outro cai. Então você compensa um com o outro, tá? Se tiver, obviamente, uma crise global, os dois caem. Mas se você tivesse só em Brasil, ele já ia cair também. Então, o que acontece? É melhor você diversificar, porque na dúvida, né, você ganha um e perde em outro. Então, é um pouco disso. A diversificação indo para fora do Brasil, empresas que não são correlacionadas com o Brasil, é quase que um almoço grátis. Vale a pena estar lá fora em boas empresas. De qualquer maneira, Nazareno, eu queria, assim, a gente já está se encaminhando aqui para a reta final, eu queria agradecer muito o convite da AlphaWays, o seu convite aqui, agradecendo em nome e agradecendo todas as perguntas que foram muito boas, a todo mundo que participou. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho da AlphaWays. Obrigado, Rogério. Só uma pergunta aqui do Humberto Soares. Bom dia, Rogério. Você comentou sobre a onda no exterior e qual o percentual de alocação não deveria ser pequeno nos perfis acima? Vejo no máximo 15% no exterior. Essa seria a indicação máxima? Não, a pergunta é boa. Eu gosto de falar o seguinte, é um processo que a gente está fazendo, tá? Então, nada aqui a gente faz aos trancos e barrancos, sem pensar. Eu gosto de fazer essa comparação da nossa alocação global como sendo um navegador que está construindo um barco para atravessar um oceano Atlântico. Então, essa travessia tem que ser bem pensada. Os outros navegadores que eu já vi na minha experiência, que foram abruptos, afoitos e montaram barquinhos para atravessar o oceano Atlântico, acabaram se dando mal. Alguns morreram, outros tiveram que voltar e nunca mais tentaram. E o que a gente está fazendo? O nosso trabalho aqui é construir um barco resistente para a gente atravessar esse oceano. E antes de atravessar o oceano, a gente está estudando muito o que é corrente, o que são as tempestades, qual é o pior cenário que pode acontecer, experiências de outros que foram lá e não conseguiram, que conseguiram. Então, a gente está aumentando gradativamente esses 15% para um cenário moderado. Pode chegar até 25%, 30% em algum momento, tá? Mas a gente está fazendo de uma forma muito paulatina, gradual, estudada e consciente. Sim, obrigado. Até porque vem eleições americanas aí, eu sei que o brasileiro está preocupado muito com isso, apesar do Congresso americano ser muito forte, muito rígido, e você já ter mencionado aí, a gente vê que, independente de quem venha, tá, Biden pode balançar um pouco, mas o Congresso lá é diferente. Concorda comigo? Sim, sim. Só tem mais uma pergunta aqui do Humberto, para finalizar aqui. Na sua visão, a diversificação deve ter hedge cambial ou a flutuação do dólar também é uma forma de compensar a queda no Brasil? Sim. A gente gosta de estar investido lá fora, exposto no dólar, tá? Então a gente gosta porque o dólar também é um hedge e a gente gosta de estar comprado, por mais que tenha se falado aí na questão que o dólar está caro. O fato é o seguinte, no longo prazo, o real vai perder valor contra o dólar, então a gente gosta de estar comprado em dólar no longo prazo. Então, quando o dólar estava 3,90, a gente estava comprado em opção de dólar a 4,05, 4,10, achavam a gente louco.
mas o dólar está 3,90, estão falando que vai para 3,80, 3,70, vocês estão comprando em opção de dólar a 4,05, 4,10. Se tudo for bem, a gente vai ganhar dinheiro. Se tudo for mal, o dólar vai subir. Então, é quase como uma certeza que o real vai se desvalorizar ao longo do tempo. Por mais que, se encontrar uma vacina, se tudo correr perfeito, realmente o dólar pode voltar para 5. Ok, mas se o dólar voltar para 5, a bolsa vai subir tanto que a gente vai ganhar na parte comprada em bolsa. A gente vai ganhar na parte de bolsa internacional, a gente vai ganhar no que a gente tem em multimercado. Então, de novo, são freios e contrapesos. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não, vamos agradecer aqui o espaço e a agenda do Rogério, que é bem extensa mesmo. Eu sei que a agenda de cada um de vocês são, 10 horas da manhã não é fácil um evento. É para quem manda na agenda, viu, Rogério? Para quem não manda na agenda, não consegue. Tá certo. Maravilha, então. Então vamos agradecer aqui. Muito obrigado, Rogério. Pessoalmente, a gente vai estar com cada um, e aí a gente apresenta um pouco mais da XP Advisory, que é uma empresa paralela, da XP, mas é uma gestão exclusiva ali para um cliente de alta renda. Isso. Private, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos e se precisar tiver alguma dúvida para reuniões individuais, a gente está à disposição. Um abraço e até a próxima.